compartilhar. É na tua página. Eu posso te marcar. Chegar, tu vê que ele tá me cortando, não acredito. Acho que vira um pouco, né? Já sei porque ele tá aqui. Que ele tinha colocado no topo. Desativar do topo. Aí vai aparecer a. Vai lá. Deixa eu ver se melhora a imagem agora. Um pouquinho mais para trás, já. Se melhora. Eu sei que é um estranho marrom. A gente arruma. Se melhora. Não deu. Não deu. Deixa eu ver aqui. A gente só está se organizando, pessoal. Já vai começar. Nós vamos começar. Eu vou arrumar. Tá. Boa noite, pessoal. Estamos então iniciando mais uma live. A gente pede aí para quem for entrando, né, curtir, compartilhar, comentar, porque isto faz com que o alcance da live seja muito maior. E vocês sabem que a gente tenta furar bolha, como tantas páginas, né, em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul e no país aí, que tentam furar a bolha da mídia tradicional, que é a mídia do capital, que é a mídia que tem uma versão que protege, na verdade, né, essas grandes elites e que não é diferente de Santa Maria, né? Então, Santa Maria também, a gente tem uma mídia que não conta toda a verdade. Então, a gente tenta trazer um pouquinho, né, de luz aí por todo esse obscurantismo que a gente está passando a nível nacional, estadual e em Santa Maria. Então, hoje a gente está aqui com o Thiago Aires, que, né, já esteve conosco em outros momentos aqui, está sempre pronto, né, disposto aí para estar nessa trincheira virtual, também lutando, também contribuindo aí para o debate. E hoje a gente traz um debate, a gente também, se der tempo, vai entrar em outras questões, mas o tema principal da live hoje é o transporte público coletivo de Santa Maria, esse aumento abusivo aí que está sendo proposto, que provavelmente comece, né, pelo que a gente tem notícia, seja, né, decretado, assinado e comece a partir de amanhã. E o Thiago, que tem já uma trajetória, um legado de militância com este tema, ele vem aqui também, né, contribuir para que a gente possa também estar esclarecendo, se empoderando para saber o que está acontecendo e também poder estar reagindo aí a todo esse desmonte que vem, né, goela abaixo, principalmente, como a gente colocou na live aí, mais um aumento, o povo não aguenta, né? Então, Thiago Aires. Bom, primeiro, boa noite, né, e boa noite às pessoas que estão nos acompanhando. E acho que é importante essa oportunidade, a gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante, que é o transporte coletivo, por ser um transporte que é essencial, e essencial principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, porque tem pessoas que não conseguem se deslocar, só tem duas formas de se deslocar na cidade, que ou é a pé, né, ou é através do transporte coletivo, através do ônibus. Porque senão não tem outra condição de se deslocar para acessar saúde, educação, lazer, que não seja o transporte coletivo dentro de Santa Maria. Então a importância que tem esse tema e que às vezes é deixado de lado.
E é importante dizer que um grande problema que a gente tem enfrentado é a questão da falta de transparência na discussão desse tema. Né? Não é à toa que a reunião, e eu considero isso muito grave, que a reunião do Conselho, as duas reuniões do Conselho Municipal de Transportes, que definiu que de forma, porque o Conselho não é deliberativo, mas ele é um Conselho consultivo, e normalmente é na sua decisão, na decisão desse Conselho Municipal, que o prefeito acaba escudando ou se amparando na decisão desse Conselho. Esse Conselho tem que ser transparente, tem que propiciar que as pessoas possam fazer um debate amplo, um debate público. E como se deram essas reuniões? De forma fechada, sem permitir que as pessoas pudessem entrar, que o povo pudesse participar e acompanhar, dentro da Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. É absurdo isso. Né? Então isso é um absurdo, que as pessoas não possam fazer um debate amplo, público, sobre como é feito o cálculo da tarifa e sobre como é prestado o serviço do transporte coletivo aqui na cidade. Então, um grande desafio para todas as pessoas, tanto pessoas que se envolvem em política ou não se envolvem em política, cidadãos, estudantes, professores, de se envolverem mais nesse tema e poderem ver como é feito de forma não transparente o debate sobre o transporte coletivo aqui na cidade. Naquele dia, eu me dirigi até a reunião da TU, simplesmente não foi permitida a minha entrada dentro da reunião da TU. Imagina. Né? E estranho, Ellen, que um vereador, antes do que eu entrou, um vereador que não é do conselho, entrou, foi permitida a sua entrada, um vereador do PMDB, e eu tive a minha entrada negada dentro da TU, e o pior não era que a porta só abria por dentro, então eu não conseguia nem tentar abrir a porta, sabe? Nem acessar a sala de reunião. Então, e esse conselho, é importante dizer que não é antidemocrático, se reuniu dentro da Casa dos Empresários do Transporte Coletivo, junto com representantes do governo municipal, que hoje tem como prefeito a figura do senhor Jorge Pozobon, e esses representantes estavam nessa reunião. E eu quero fazer uma leitura, Eli, que eu acho que é muito importante a gente começar dizendo que a nossa lei orgânica, ela é muito clara quando ela diz o seguinte, que para se fazer o cálculo da tarifa do transporte coletivo em Santa Maria anual, tem que se levar em conta o poder aquisitivo da população de Santa Maria. E eu vou ler textualmente o artigo da lei que diz isso, da lei orgânica. E é preciso deixar claro que a nossa lei orgânica do município, ela é como se fosse a nossa Constituição Federal. Ela é o que rege o município, né? Digamos assim, as normas e regras e é o que de fato tem que ser seguido, é a lei máxima, né? A lei máxima. É a Constituição da cidade, na verdade, né? Exatamente isso. O que a Constituição representa para o Brasil, a lei orgânica do município representa para Santa Maria. Então, quando a lei orgânica diz é dever do poder público municipal fornecer serviço de transporte coletivo com tarifa que considere o poder aquisitivo da população, custo operacional do sistema e justa remuneração do serviço. Bom, eu vou dizer que esse cálculo da tarifa agora é de 2019, eu vou dizer que o cálculo de 2017 que foi apresentado, o cálculo de 2018 que foi apresentado e que também aumentou a tarifa, o cálculo agora de 2019, que vai entrar em vigor agora à meia-noite, desconsidera, desrespeita, é ilegal, porque não respeita a lei orgânica do município de Santa Maria. Porque ele não leva em conta o poder aquisitivo, não leva em conta o real custo operacional das empresas, porque eu vou citar que o ano passado teve uma redução no valor do diesel, e isso não é citado em nenhum momento do aumento da tarifa, nenhum momento que as empresas... Houve uma redução, logo depois que foi dado o último aumento, houve uma redução no valor do diesel e nós fomos pedir que o prefeito levasse em consideração e que voltasse à discussão o valor do aumento da tarifa em função do aumento do diesel. Em nenhum momento foi feito isso. E nesse cálculo simplesmente não consta essa informação por causa da forma equivocada que o prefeito municipal faz o cálculo da tarifa, da forma equivocada e ilegal que Jorge Pozobon faz o cálculo da tarifa aqui em Santa Maria e que prejudica os mais pobres com isso. Importante dizer que nem o custo operacional e que por isso também não é justa a remuneração do serviço.
Tem em 2018, o prefeito editou o decreto número 41. Esse decreto, ele simplesmente renova um item da tarifa, que é o custo do óleo lubrificante. O professor Rondinel, que é da economia da UFSM, apontou em um parecer que o coeficiente a 0,0414 do óleo lubrificante era 17 vezes maior do que o valor praticado em Porto Alegre. Em 2014, com muita luta, a gente conseguiu fazer que o governo Schirmer reconhecesse que havia uma divergência naquele valor. E eles alteraram aquele valor. O que o prefeito fez? O prefeito Jorge Pozzobon traz de volta esse valor equivocado, e nós apontamos isso para ele lá em 2017, e ainda assim ele continua reproduzindo isso, reproduziu esse valor no decreto número 41 de 2018, equivocadamente, que superfatura a tarifa, e repetiu novamente nesse atual decreto, que deu um novo reajuste à tarifa agora de R$ 13,90 para R$ 4,20, aumentando em 30 centavos o valor da passagem aqui em Santa Maria, o que é um absurdo, tornando a passagem aqui em Santa Maria um dos valores mais elevados do interior do estado do Rio Grande do Sul. Importante que as pessoas saibam disso, né, Thiago? Importante que as pessoas saibam disso, que é um dos maiores valores do interior do estado do Rio Grande do Sul, e que, se a gente for comparar com Porto Alegre, com capitais ou com cidades, né, que tem um maior número de habitantes, inclusive a sua geografia é muito diferente da cidade de Santa Maria, é um absurdo, né? É um absurdo. É muito alto o valor. Não é à toa que a lei orgânica diz que deve levar em conta o poder aquisitivo da população. O que a gente diz, sempre tem dito? Que quanto maior for, quanto mais cara for o valor da tarifa, mais as pessoas vão se afastar do sistema. Então, o que as pessoas vão ver? Bom, eu não tenho condições de pagar a minha passagem, pagar a passagem para meus filhos ir para a escola. O que ele faz? Não, eu vou comprar um carro. Não, eu vou ir de carro. Eu vou comprar uma moto para ir de moto para o trabalho. E isso vai afastando as pessoas do sistema. Então, cada vez mais vai aumentar o valor da tarifa e vai diminuir o número de usuários no sistema. Apontando os problemas que a gente já apontou para o prefeito, e parece que ele não quer ouvir o que ele precisaria ouvir. O transporte seletivo urbano, que são os ônibus azuizinhos, retiram usuários do sistema. As pessoas do sistema do transporte coletivo fazendo encarecer a tarifa. Mas o dinheiro que as pessoas pagam, e que agora vai para R$ 4,70, esse valor que as pessoas pagam na tarifa do transporte seletivo, simplesmente não é feito um cálculo de tarifa. Então é um valor que as empresas recebem, e o prefeito está vendo isso, porque é com a sua conivência, com a sua cumplicidade, que as empresas recebem, e simplesmente esses valores não entram em um cálculo de tarifa. Então vou fazer essa pergunta e vou repetir essa pergunta algumas vezes nessa nossa live. Como que uma empresa que recebe valores e não coloca isso em uma planilha, porque ela só recebe esses valores em função do transporte coletivo e do transporte seletivo, como é que uma empresa que recebe valores prestando um serviço que é ligado ao transporte também na cidade e que não informa isso na planilha, em uma planilha de cálculo do transporte coletivo, como é que essa empresa vai dizer que está em desequilíbrio econômico-financeiro e que por isso precisa de um reajuste de uma tarifa? Ela simplesmente não pode dizer isso, e o poder público não podia aceitar. Um outro problema que eu quero trazer, e é a história que a gente fala sobre isso, que é a questão das propagandas que vão atrás dos ônibus. As empresas vendem aquela propaganda, só que é importante deixar isso bem claro para as pessoas. A propaganda que está atrás do ônibus e que outras empresas contratam, pagam por aquele espaço publicitário, e é interessante que isso seja feito. Eu não acho errado, muito ao contrário, acho muito certo. É importante que o transporte coletivo, e vou colocar essa questão nessa nossa live, nessa tua live, que a gente precisa encontrar outras alternativas para custear o transporte coletivo de Santa Maria. E uma dessas formas eu vejo com muito bons olhos, que é a publicidade nos ônibus. Sim. Só que esse valor precisa ser recebido e entrar no cálculo da tarifa. As empresas precisam dizer quanto elas ganham na publicidade que está atrás nos ônibus, na publicidade interna, que hoje a gente vê aquelas
aquelas propagandas onde tem aquele pega-mão dentro do ônibus ali, a gente vê, esses dias eu andei, tinha uma propaganda do Shopping Praça Nova, sabe? Então dizer isso, que é importante, eu não vejo isso com maus olhos, muito ao contrário, eu acho que é importante usar outros meios para se buscar renda, mas é preciso que o Poder Executivo tenha essa vontade. Porque é ele que é o propulsor disso, ele que precisa buscar e dizer, não, nós vamos encontrar outras formas também de custear o transporte coletivo e que não onere demasiadamente o usuário pagante. Então, o que é preciso fazer? Preciso fazer isso, mas por que não faz? Por que os empresários continuam recebendo esses valores e o prefeito fica olhando para isso e não faz nada, mas na hora de aumentar, covardemente, aumenta o preço da tarifa e que vai prejudicar aqueles que mais precisam? Tem pessoas, Ellen, só antes de tu, que chegam a caminhar 8 quilômetros da Nova Santa Marta até o centro da cidade. Da Tancreda, porque a passagem é cara e não tem condições de pagar. Quer dizer, de Camobi, né? A gente sabe assim de pessoas que caminham exatamente isso, de 8 a 10, 15, quer dizer, caminham, né? Ou encontram, ou vão ter que encontrar outras alternativas, porque de fato, qualquer outra alternativa vai ser mais econômica do que tu pagar R$4,70 por uma passagem de ônibus. É uma pessoa, né? Imagina, numa família que tenha, né, o casal e que tenha 2, 3 filhos, é claro que tu vai tentar qualquer outra alternativa do que tu ter que pagar esse preço abusivo, né? Eu só queria, Thiago, só pra gente não perder muito, porque às vezes os comentários eles somem depois. O Adilson Pereira, né? Boa noite, Adilson, né? Pedir pro pessoal aí, que eu já vi que estão curtindo, compartilhando, né, comentando, que nos ajudem aí para levar esse debate, né? É importante a gente fazer esse debate na cidade de Santa Maria, que a gente não vai ver esse debate, você não pensa que vocês vão ver na mídia tradicional da cidade, porque não vai ter esse debate, né? O debate que vai ter é o debate de uma versão oficial, que é uma farsa, né? Que é uma versão enganosa, que inclusive o Pozobon hoje lançou um texto, né, um artigo, tentando iludir a população, tentando passar o mel na população do que de fato está por trás desse aumento, né? A Cleonice Moraes, né? Boa noite, Cleonice. Andréia Couvero, boa noite, Andréia. Mauro Vício, boa noite. Anandara Antunes, a Anandara lá foi, né, minha aluna lá no Itararé, né? Uma jovem, tem uma banda de rock maravilhosa, que eu estou em dívida com ela, que eu vou ir assistir ainda, que esse ano ainda não consegui me organizar, mas vou ir. É um absurdo este valor ser atribuído em uma cidade do tamanho de Santa Maria. Falta de respeito com os estudantes e os trabalhadores, sem falar das condições precárias e a lotação sempre máxima, sem fundamento. Exatamente, Nandara, né? Ela traz aqui alguns argumentos muito importantes, né? Que as condições elas são sempre as mesmas, precárias, está sempre lotado, exatamente na lotação máxima, e não tem fundamento nenhum mesmo, né? André Oliveira, boa noite. Luiz René, vamos para a justiça. Eu acho que, né, também é uma das formas, né? Jefferson de Sina, Mato Grosso, para o coração do Rio Grande. Um abraço, Jefferson. A Vera Madeira, estou em Santa Catarina, mas acompanhando vocês por aqui. Beijos, nossa guerreira. Isso aí, Vera. Obrigada, né, Vera, por estar aí junto conosco e nos ajuda aí a divulgar a live. A Ivana Rossi, ela me disse cedo, já estou esperando, né? Então, isso aí. Boa noite, prefeito irresponsável. É verdade. Assistindo vocês. Obrigada, Ivana. O transporte é um caos, pessoas idosas andando com muita dificuldade. Márcio Vício, assunto interessantíssimo, importante para esclarecimento de dúvidas para a população. Com certeza, Mauro. A Valcir, parabéns pela atitude, pena que as autoridades fecham os olhos, verdade. A Ivana, né? Tanto absurdo, tá certo, tem que denunciar, isso aí. Depois tem mais um ali, Riquelme, né? Tamo junto, fora Bolsonaro também, fora Bolsonaro, Eduardo Leite Pozobon, né? Depois tem outros comentários aqui que eu não tô conseguindo acessar. Tem algum, às vezes o pessoal me cobra, mas para vocês pode estar aparecendo todos os comentários, mas às vezes aqui não aparece. Mas depois a gente vai, eu comento, né, curto, a gente, se podendo, a gente vai divulgando aqui, tá, pessoal? Então vamos continuar, né, Thiago? Isso. Eu gostaria de fazer uma referência. O prefeito ele publicou um texto, foi publicado no site do Claudemir Pereira. Acho que foi ontem esse texto foi publicado.
E chama a atenção o título do texto que o prefeito publicou no Claudemir Pereira. Diz assim: transparência, coragem e respeito ao cidadão. Eu vou dizer que esse título é mentiroso, porque não há transparência. Se tem algo que não há transparência é no transporte coletivo de Santa Maria. É uma covardia dar mais esse aumento sem levar em conta o poder aquisitivo da população de Santa Maria, prejudicando principalmente os mais pobres. E é um desrespeito com o cidadão e um deboche escrever esse tipo de texto, e eu vou dizer por quê. Porque o prefeito, quando ele dá o aumento, e ele não leva em consideração o poder aquisitivo da população de Santa Maria, e ele devia levar, e legalmente ele tem a obrigação de cumprir com a lei orgânica do município, e quando foi feita a reunião do Conselho Municipal de Transportes, foi feita a primeira reunião, em que foi pedidas vistas e um relator ia dar um parecer. Eu vou falar também sobre esse relator. E depois, na segunda reunião, onde há votação e as pessoas trazem outros pareceres. E eu quero trazer uma informação que é muito importante. O DCE, o Diretório Central dos Estudantes de Santa Maria, que tem assento no Conselho Municipal de Transportes, trouxe um parecer. E nesse parecer, o DCE trouxe um estudo sobre o poder aquisitivo da população de Santa Maria. E esse parecer foi feito pelo professor Ricardo Rondinel, da Universidade Federal de Santa Maria, especialista em transporte, do setor da economia da universidade. E o professor Rondinel apontou que enquanto o poder aquisitivo da população de Santa Maria cresceu em média 600%, a tarifa do transporte coletivo urbano de Santa Maria aumentou em mais de 1000%. Então, é simplesmente não levar em consideração o poder aquisitivo da população na hora de fazer o cálculo. E uma coisa que precisa ser dita é que haviam 3 representantes do prefeito municipal dentro daquela reunião do Conselho Municipal de Transportes. Então, se não foi feito esse cálculo, Ellen, pela Prefeitura Municipal, pelo Prefeito Municipal, sobre a questão do poder aquisitivo municipal, esses 3 representantes do prefeito dentro do Conselho Municipal tinham a obrigação de pedir vistas, de pedir que houvesse um adiamento daquela votação, que aquela votação fosse adiada, porque não podiam votar algo sabendo que havia um parecer técnico apontado por um especialista que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, e simplesmente esses representantes desconsideraram esse parecer, que atende aos requisitos da Lei Orgânica Municipal e que devia influenciar a política pública municipal de transporte coletivo aqui na cidade, e simplesmente o prefeito desconsidera isso, e quero dizer que de forma irresponsável, de forma covarde, e vem com a história da licitação. E esse fato também, Ali, tu me permite eu dizer. O Schirmer, ele inaugurou a farsa das exigências, que eram farsa das exigências. Em 2009, uma lista de exigências que nunca foram cumpridas. Ia mudar radicalmente o transporte na cidade, ia ter ar-condicionado, ia ter os ônibus, né, toda uma frota nova, paradas, tu lembra que assim, que até eles colocaram uma meia dúzia de paradas para fazer de conta, né? Assim, ó, e era um leque, né, de propostas que de fato, né, justificavam aquele aumento. Mas, na verdade, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. As empresas nunca cumpriram. Era uma vergonha. Em 2009, em março de 2009, o Schirmer amanhece uma reunião do Conselho, apresenta chega com um decreto pronto, aumentando a tarifa de R$ 1,80 para R$ 2,00 e uma lista de exigências. Por que essas exigências? Porque é para desviar o foco da população da gravidade do aumento e dizer, não, está dando aumento, mas está fazendo exigências que nunca foram cumpridas. Outra farsa é a questão do valor da tarifa, e que esse usa também. Ao querer dizer que não deu o aumento que o Conselho aprovou, que o Conselho aprovou 4,25, mas deu 4,20, a gente sabe que isso é jogo de carta marcada, que o prefeito marca com as empresas e foi lá, e se ele deu 4,20 é porque era exatamente o valor que as empresas queriam. Essa é a verdade que precisa ser dita para que as pessoas ouçam. Aí, quando foi em 2010, em fevereiro de 2010 devia ter ocorrido, e era o prazo para ocorrer a licitação, porque venceriam as concessões das empresas de transporte coletivo. O que o Schirmer faz? Final de 2009, cria o Sistema Integrado Municipal.
faz o quê? Quem é que cria, na verdade, o Sistema Integrado Municipal? O SIM, que funciona que está operando até hoje, porque não funciona, não tem qualidade, não respeita horários, é precário, as pessoas sofrem dentro de ônibus lotados, muitos lugares não tem atendimento de ônibus. E o que o Schirmer faz? Cria o SIM para criar uma cortina de fumaça, para burlar a licitação, para não fazer aquela licitação que teria que ter ocorrido porque venciam as concessões de 2010. Dilata novamente o prazo que vai vencer agora em 2020 das concessões do transporte coletivo aqui na cidade, favorecendo as empresas, e aí aumenta a tarifa novamente, falando em novas exigências. As empresas vão lá e dizem que fizeram empréstimos, que agora não vai poder ter licitação, porque se tivesse licitação iam entrar na justiça cobrando milhões de reais que teriam pegado emprestado para melhorar a frota, para pintar ônibus. E foi isso que foi criado para burlar novamente, enganar a população de Santa Maria e novamente aumentar abusivamente o preço da tarifa do transporte coletivo aqui na cidade. O que é inaceitável e continua sobrecarregando cada vez os mais pobres e cada vez os que mais precisam. Mas não é de se estranhar, um governo que mantém fechado há mais de 1.200 dias um restaurante popular que matava a fome de pessoas no centro da cidade, que atendia aqueles que mais precisavam e que já está findando, indo para o segundo semestre do seu terceiro ano de governo e simplesmente não abriu. Quando completou 1.000 dias do governo, foi feito um ato em frente à prefeitura. E eu fiz uma frase que dizia: quando quem nunca passou fome governa, muitos passam fome. Essa é uma frase assim, que precisa ser repetida para esse prefeito. E não é uma questão de achar que é literal, que talvez alguém que nunca passou fome não vai, mas no mínimo tem que ter empatia. E o prefeito Jorge Pozzobon nem empatia não tem, porque senão o restaurante popular não teria ficado por 100 dias fechado que fosse no seu governo. Mas não. Com promessas, né, Thiago? E com promessas. Ele sempre a promessa, né? Que vai abrir, que vai acontecer, que vai fazer. Na verdade, se a gente for analisar todas as promessas de campanha dele, se a gente for fazer uma volta ao tempo, em todas as áreas, ele não cumpriu nenhuma dessas promessas, né? Só que, como tu disseste, tem algumas questões, como o restaurante popular, como agora essa questão da passagem, que tu tem que ter um mínimo de empatia mesmo, né? Tu tem que, pelo menos, pensar nos mais pobres, pensar no trabalhador, na trabalhadora. Agora, a Maxine aqui, uma estudante de terapia ocupacional da Unifra, né? Ela coloca a indignação total com esse aumento. Já não basta não termos muitos ônibus no bairro Lorenzi, né? De fato, ela é uma menina, ela tem que ir altas horas da noite, a hora que ela sai da faculdade, né, da Unifra, para uma parada, quer dizer que não tem abrigo nenhum, esperar se o ônibus não passa, se o ônibus passa pela boa vontade. Quando ela chega lá na Lorenzi é a mesma coisa, e aí, né, sem condições, muitas vezes eu peguei o ônibus e estava super lotado, e tive que descer paradas antes ou paradas depois do que eu precisava. Uma menina, de noite, tendo que descer paradas antes ou depois, porque o ônibus está super lotado. Aí depois ela diz assim, verdade, aqui na Lorenzi, passou das 17, só não vai ter ônibus às 18 e depois só às 21h40. Quer dizer, as pessoas, elas têm que se organizar, ou elas saem às 5 ou às 18, ou depois elas têm que sair só perto das 10 da noite, porque não tem um ônibus nos outros horários, e com esse preço abusivo, sem condições nenhuma, né? A Eva Soares, que é também uma trabalhadora, né, que é aqui da região norte. Boa noite, Zona Norte presente, isso aí. Depois, só quero ver este povo de Santa Maria nas eleições municipais, se vão fazer a mesma merda de antes. Tá tudo virado num caos, gente. Este desgoverno desajustado, louco, o PSDB não presta. Já aprovaram isso e continuam votando no desgoverno. Trocaram 6 por meia dúzia e fica a dica. Na verdade, é uma coisa que a gente estava conversando antes, né, Thiago? Que o Jorge, em vários momentos, o Pozzobon se refere que os outros governos não fizeram, não, ele foi governo no governo Schirmer, né? Ele esteve junto 8 anos. No final ali, que eles, já com a intenção de concorrer a prefeito, saiu do governo, mas esteve durante todo o tempo no governo, com cargos, inclusive cargos importantes e decisivos dentro do executivo, né? Então, foram governos o tempo todo, né? Importante, né, Ellen, que eu considero assim que são temas sensíveis à população que mais precisa, né?
é a questão da comida, as pessoas que passam fome, né? As pessoas que passam frio, a questão da saúde, e preciso tocar no outro ponto sem querer fugir muito do nosso tema do transporte, que é hoje, mas é preciso dizer isso. Pozobon era candidato e prometeu que ia abrir o hospital regional ainda em 2017. Não cumpriu, não abriu, e até hoje, volto a dizer, indo para o final do 3º ano de governo, e o Hospital Regional Centro de Santa Maria, até hoje não abriu um único leito. Um único leito foi aberto. E essa semana, acho que o deputado Valdeci cobrou que o governador ainda não colocou os seus pés no Hospital Regional de Santa Maria. Sabe? Ainda não veio ver o Hospital Regional. Tal é o descaso desse governo e desse prefeito que, na hora de fazer propaganda eleitoral, foi buscar voto, foi querer pedir voto em cima de um tema que é tão sensível às pessoas e tão sensível àqueles que mais precisam. Porque a falta do hospital regional, o hospital regional ajudaria, se tivesse sido cumprido aquilo que o Tarso fez, que foi aquele termo de compromisso entre a UFSM, a EBSER e o Estado do Rio Grande do Sul, né, que lá em 2014 foi assinado esse termo de compromisso e aprovado pelo Conselho Universitário. Se tivesse sido cumprido pelo Sartori quando o Sartori assumiu e tivesse a EBSER assumido, hoje nós já teríamos o hospital regional funcionando. Mas não foi o que quis o Sartori simplesmente quis rejeitar o termo, aí resolveu procurar instituições particulares, aí finalmente no final do governo, para fazer campanha eleitoral, coloca essa entidade privada rejeitando de novo a EBSER, e agora mesmo quando havia o impasse do dinheiro para comprar os maquinários, para tentar se colocar em funcionamento o hospital, para se abrir um único leito, novamente não se coloca isso em prática, e agora já se fala em abrir um outro ambulatório, e simplesmente a cara de pau de chegar no final do 3º ano e ainda não ter sido aberto nenhum leito. Então é importante dizer isso, da irresponsabilidade do governo municipal do Jorge Pozobon e da responsabilidade do governo do estado, do Eduardo Leite, que até hoje não colocou os pés no hospital aqui em Santa Maria. Então eu só quero dizer assim, que isso me causa uma indignação muito grande. A questão do hospital, a questão do restaurante popular, a questão do transporte coletivo, a questão da saúde em Santa Maria está precária, sabe? São questões assim, ó, as pessoas é precária, falta atendimento, falta especialistas. A fila zero nunca aconteceu. Não, as pessoas vão de madrugada. É uma farsa. Vão na chuva. Agora teve, acho que uns 15 dias atrás, a unidade de saúde do Passo das Tropas. Foi inclusive o Diário noticiou, porque tem momentos assim que essa mídia tradicional ela blinda esse governo, mas chega um momento que não tem o que fazer. Eles tiveram que mostrar, né, 60 pessoas numa fila para conseguir 15, 20 consultas. Então, quer dizer, as pessoas continuam na madrugada, continuam no frio, continuam, e pessoas idosas, mulheres, pediatra. Eu que sou mãe, eu afirmo assim, que a maior dor que tem para uma mãe é ter um filho doente e tu não ter um pediatra para levar. Tu só tem a única lugar que tu pode levar na UPA, e agora a UPA também está sem pediatra. Então, eu não sei se tu lembra, Thiago, na campanha, ele dizia que ele ia implementar um programa que era o Mamãe Bebê. Ele reforçava aquele Mamãe Bebê, Mamãe Bebê. Tu chega nas unidades de saúde, pediatra é algo em extinção, assim, não existe, não tem, e as mães não têm o que fazer. Então, por exemplo, tem situações que é de emergência, uma febre, uma dor de garganta, a criança caiu, uma coisa mais de urgência, já dizem, é urgência. A UPA, ela é de alta, não é de alta complexidade, ela é de urgência. Mas, esses são casos, né, que tratam da prevenção, ou alguma doença, ou algum sintoma que está aparecendo na criança, não tem o que fazer. A criança vai ficar doente, né, pode levar a óbito. Então, na verdade, todas as áreas, e a saúde, eu acho assim, que pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, é a número 1, assim, né, do caos que está na cidade e do que as pessoas estão morrendo, adoecendo, porque não tem um mínimo de assistência, e continua a mesma política que o Schirmer tinha, até pior, né? Porque ainda se seguisse, não, piorou. A gente avalia que piorou do governo Schirmer para cá a atenção, né, com a nossa população, a que mais precisa. E aqui a Maxine coloca também, e também as ruas, né, que não colaboram, buracos e mais buracos, verdade.
A Eva aqui, ó. Aqui na Zona Norte, uma vergonha. O ônibus sucateado, o Fernando não tem vergonha. Tudo junto e misturado, é um cartel. E as crianças vão para o colégio de ônibus sucateados, chegando atrasadas. Os postos de saúde na Kennedy não tem pediatra, não tem os velhos abandonados, uma vergonha. Não, isso não é uma realidade, Eva, só da região norte, só da Zona Norte, é uma realidade da cidade de Santa Maria. Se tu for em qualquer região da cidade, está esse caos. Então, esse abuso que a gente diz, né? Agora, esse aumento abusivo, ele vem, é mais um golpe para o povo não aguenta mais mesmo, né, Thiago? Momento de crise, momento que as pessoas sofrem com desemprego, momento que a cidade sofre, são lojas fechando, tem vários problemas acontecendo no país e simplesmente um aumento de tarifa que aumenta 30 centavos é um valor abusivo e é um valor que me preocupa muito porque simplesmente o prefeito desrespeita a lei orgânica do município e isso vai precisar ser enfrentado. Vai chegar um momento que a população não vai mais aguentar e vai haver um colapso do transporte, porque é uma bola de neve. Quer dizer, cada vez que aumenta, afasta as pessoas não conseguem usar. Eu gosto quando a Maxine fala da questão dos buracos, é uma vergonha. O prefeito pediu à Câmara um empréstimo, milionário, 2 empréstimos na verdade, né? Milionários, para arrumar, dizendo que ia arrumar as ruas da cidade. Os milhões já foram liberados para o prefeito municipal, para ele usar esses milhões. 28. O que a gente vê é um caos, uma buraqueira, panelas, não dá nem para chamar de buraco, porque mais que buraco, são crateras abertas. Então é carro quebrando, é prejuízo para as pessoas, já não chega os problemas normais que a gente tem, da incapacidade desse governo resolver os problemas da cidade, da incapacidade do Pozobon enfrentar os problemas da cidade. Outra questão que eu quero trazer, Ellen, fugindo também um pouco do nosso tema, mas o estado de abandono do centro da cidade. A gente já anda pelos bairros, pelas vilas, vê o abandono, a buraqueira, barro, alagamento, pedras nas ruas e simplesmente, olha o centro da cidade, uma cidade que vive em sua grande maioria do comércio. O comércio representa, o comércio de Santa Maria, a venda em Santa Maria representa mais de 80% da economia do município, movimenta mais de 80% da economia do que gira de dinheiro dentro do município, que mais emprega no município é o setor do comércio, que mais emprega em Santa Maria. Olha o abandono, já vai para o final do 3º ano e nunca foi passada tinta naquela ferragem do calçadão, sabe? São feitos remendos depois que há muita reclamação. Eu lembro, Ellen, quando eu gravei um vídeo em março de 2018, eu gravei um vídeo denunciando que havia faltando 2 grades, 2 grades no centro, uma em frente ao Banrisul e uma em frente à Caixa Econômica Federal. E o perigo que havia de uma criança cair ali. Aí gravei um vídeo de 1 minuto, mais ou menos, denunciando aquilo, que eu me indignei com aquilo, que eu vi o prefeito dar uma entrevista no Jornal do Almoço, pintando que a cidade estava uma maravilha. Não, e ele pinta isso, né? Eu não sei em que mundo ele vive, né? Mas ele pinta que a cidade está tudo bem. E ele pintou no Jornal do Almoço, estava uma maravilha. Cheguei no calçadão, me deparei com aquela cena, de não vai dar outra. Gravei um vídeo na hora, de 1 minuto, e me surpreendi. O vídeo chegou a 68 mil visualizações, deu mais de 1000 compartilhamentos, o vídeo deu, e comentários aos milhares. Simplesmente, em 2 dias ele foi lá dar jeito de colocar aquelas grades. Em 2 dias ele foi lá, mas por quê? Com muita pressão. Depois eu descubro que havia requerimentos de vereadores, inclusive requerimentos de vereadoras da base do governo, pedindo conserto no calçadão há 6 meses. Meu Deus. Sabe o que é isso? Tinha requerimentos de vereadores pedindo conserto no calçadão, não só da oposição, mas da base do seu governo, pedindo que fosse consertado o calçadão. Simplesmente ele desconsiderou. Só foram lá quando a gente foi lá fazer barulho, denunciar na internet e fazer um vídeo que repercutiu. Então, por isso da importância que tem do povo estar denunciando. E Thiago, assim, ó, deixa eu só, antes de falar a Maribel Soares, né? Atrás da escola João Belém tem uma panela enorme. Ontem eu e a minha filha quase caímos dentro. É horrível, é um trajeto que eu faço, geralmente, né? Quando eu venho pro centro aqui. Boa noite, Maribel, né? Boa noite, Ellen e Thiago. A Maxine, na frente da escola onde eu trabalho, que ela no Caique, né? Tem um buraco imenso
que os moradores da região taparam, mas já está, assim, abrindo novamente, é perigoso para as crianças. Bom, os moradores agora resolveram, inclusive, né, muitos lugares, os moradores se organizam e colocam cascalho, colocam alguma coisa, né, já foi feito um boneco, já foram pintados 200 e poucos buracos, 100 e poucos buracos, eu cheguei a fazer até selfie, porque é escandaloso, né? Mas uma coisa que eu queria também dizer em relação a isso, e até o calçadão, que é tudo feito sem planejamento também, né, Thiago? Tipo assim, ó, parece que não estavam preparados para governar, porque o calçadão mesmo, eles disseram que pela emergência eles começaram a abrir todo o calçadão, tá um caos, a gente chega naquele calçadão, tá horrível, todo remendado. Ele dizia na época quando era vereador que era mal feito quando o Valdeci começou a fazer reforma do calçadão, porque algumas lajotas tinham saído do lugar e rapidamente foram recolocadas, as próprias lajotas, as próprias pedras. Só que agora eles disseram que começaram a obra sem licitar as pedras e que a licitação das pedras e que as pedras chegariam em maio. A gente já está em julho e as pedras não chegaram até agora e o calçadão está daquele jeito que está, né? Uma coisa. Fizeram ali na descida da Bozano uma invenção com dinheiro público, né? Porque disseram que tinham parcerias, mas pintaram, tiraram, aí quebraram as lojas ali, porque as lojas começaram a reclamar que ninguém mais entrava, né? Aí eles voltaram atrás, então assim, é uma gestão, né, que não tem organização, não tem planejamento, perde recursos do governo federal, porque não consegue organizar os projetos. Eu fiz uma live com o vereador Luciano Guerra, e ele estava me contando que ele conseguiu um recurso de uma emenda com sendo de referência para o idoso, só que ele estava para perder a verba porque o governo não tinha feito, não conseguia fazer o projeto. Então, as creches, Thiago, né, eu lembro que na época eu era vereadora, a gente tinha conseguido 12 creches para a cidade, junto com o Pimenta, com o Valdeci. Aí eles conseguiram, o Chile passou eles passaram, né, 8 anos, e aí conseguiram terminar, de quase 10 anos, eles conseguiram terminar 2 creches. Só que eu não entendo, tanto a do Cipriano quanto da Brenner, as duas, eles desde janeiro, as mães esperando, não tem o pediatra, já tem um problema de saúde, e aí a mulher não pode trabalhar, porque está esperando desde janeiro, a gente tem julho, e as creches não abriram ainda. Elas estão prontas. Elas estão prontas, as que não foram feitas, as outras 10 provavelmente não vão ser feitas, né? Mas as que estão prontas, eles não conseguem abrir. Então é uma falta de organização, de planejamento, né? Mas isso é desrespeitar as pessoas, desrespeitar os eleitores, desrespeitar os cidadãos, desrespeitar as pessoas que precisam, é um desrespeito principalmente às mulheres, porque eu lembro, Helen, da gente em 2012 já está debatendo isso, da questão das creches, da necessidade das creches, né? A gente fazia esse debate da necessidade que tinha, porque na verdade na nossa sociedade machista acaba sendo a mulher às vezes a ficar responsável por cuidar dos filhos, e aí isso seria uma forma também da mulher poder ir para o mercado de trabalho, poder cuidar da sua vida, porque na nossa sociedade machista é sobre ela que acaba pesando por vezes isso, e ela também de fazer esse enfrentamento, mas esperar o que de um prefeito que já teve o apelido de prefeito super bonder, né? Então, esperar o quê? Mas, na verdade, eu atribuo isso também à incompetência, mas atribuo também à falta de respeito com a mulher, a falta de respeito com o povo, a falta de respeito com as pessoas, de entender que precisa atender essas pessoas que precisam de creche, que não tem dinheiro para pagar uma creche particular e que precisam de uma creche pública funcionando, que precisam de uma escola de qualidade, que não pode faltar professor. Recentemente na educação faltando professores, eu estava vendo a dificuldade, merendeira faltando professor, a dificuldade do sindicato dos professores da rede municipal se reunir com o prefeito, de serem atendidos, de poder colocar suas demandas, de poder solicitar o seu aumento salarial, que é digno. Agora, na hora de dar um aumento abusivo, ele usa o aumento dos funcionários como desculpa para dizer que está dando aumento. Agora não quer sequer sentar com o professor para discutir o seu aumento. Quer dizer que um é digno para encher as burras dos empresários de dinheiro, mas o outro não é digno para dar uma educação de qualidade pública em Santa Maria. Então, isso me indigna de ver uma covardia nesse sentido desse prefeito ao fazer isso, de priorizar umas coisas para encher as burras de dinheiro dos empresários do transporte coletivo, porque é a ação dele, e eu não culpo os empresários nem demonizo os empresários por isso. O único problema que eu vejo é que quando vai buscar
fazer um serviço, prestar um serviço que é essencial para a população, não pode querer lucrar a qualquer custo. E o Poder Executivo tem que estar fiscalizando isso. Por isso que a lei orgânica diz, né, justa remuneração do serviço, não é lucro abusivo, não é enriquecimento ilícito, é justa remuneração. E é importante dizer que o transporte público coletivo, ele é uma concessão pública. Ele não é dos empresários. Se é concessão pública, é público, é nosso, a gente tem que fiscalizar. Quer dizer, quem tem essa obrigação é o executivo e não tem essa fiscalização. Eu lembro que na época, Thiago, também que eu era vereadora, acho que tu chegaste a participar daquelas audiências, né? A gente criou uma comissão especial na Câmara, que era para tratar exatamente do transporte, a gente fez as audiências em toda a cidade, né? E aí, na época, eu lembro que a gente perguntava para a prefeitura dados e a prefeitura não sabia, ela não tinha assim, ó, quantas linhas tinha na cidade, não sabia, não conseguia nos responder. Quantas paradas, a gente queria saber quantas paradas tinha na cidade, quais eram as linhas, não tinha controle, porque quem é que tem o controle do transporte público coletivo em Santa Maria? Os empresários. Então, quer dizer, não é uma concessão, na verdade, né? Sim. O empresário que toma conta. Mas por quê? Porque a prefeitura deixa, porque o prefeito deixa, né? Sim. Eu queria só que a Luíse Silveira, nossa parceira aí, né, feminista, mulher negra, empoderada, dá-lhe contra a mídia golpista, né? A teoria dinheirista, ainda de resposta para o povo, tiver a cara de pau de dizer que não são instituições de caridade. É realmente um absurdo, Luíse. E exploradores do poder público omisso, né? Creches municipais sem vaga, exatamente. Depois ali, fora Pozo Ruim, eu gostei dessa, fora Pozo Ruim. Maria Clori Martins Lula Cabral, minha mãe amada, está nos assistindo. Boa noite, assunto totalmente oportuno. Santa Maria está pedindo socorro, né? Por favor, já passou da hora de realmente cuidar da cidade, de cuidar melhor da cidade, recompor a cidade. Antes que troque o nome para Santa Falta Tudo. Parabéns, Eli e Thiago. Obrigada, minha mãezinha querida, amada. Depois a Andressa Gai, né? Fora Pozo Ruim, é verdade, André, gostei dessa hashtag aí. Vamos colocar Fora Pozo Ruim, exatamente, muito bom. A Magzine, nós ali perto da minha casa não temos paradas mais, até estaremos pedindo, pois quando chove ficamos na chuva. Foi retirada a parada e já faz anos que ninguém vai lá ajeitar. Não, parada não existe, é também algo em extinção na cidade, né? Eu estive no Dom Ivo a semana passada e o Dom Ivo, a única parada que prestava no Dom Ivo caiu. O Zilda Ares, a única parada que existia, se foi. E no Leonel Brizola, a única parada que tinha para toda aquela comunidade, que hoje chega em torno de quase 20 mil pessoas, Thiago, não existe parada, não tem. As pessoas esperam os ônibus no relento, elas sabem onde é que é mais ou menos o lugar, ou se tem assim aquela meio que engembrado, né? Mas agora não tem mais, então essa é a realidade da cidade, né? Não, isso é uma vergonha. A questão das paradas é uma vergonha. O prefeito municipal chegou a se ensaiar no último aumento da tarifa de exigir, quando estava dando o aumento, que as empresas fizessem um estudo sobre as paradas de ônibus. Obrigação que é da prefeitura, fazer as paradas, fazer os abrigos de forma decente, que possa proteger a pessoa da chuva, talvez até do frio, mas fazer obras decentes ali não fez, não exigiu também das empresas o estudo. A prefeitura já estava fazendo um levantamento de uma necessidade de pelo menos 80 paradas no centro da cidade, só no centro da cidade, não apontou esse estudo. E na verdade, eu fico pensando, estamos no 3º ano de governo, indo já para o seu final, e agora que ele vem falar em estudo. E quando eu dizia antes, além da questão da farsa das exigências que foi inaugurada pelo Schirmer, depois o Pozobon deu continuidade, agora o engodo da vez, a enganação da vez que o Pozobon traz, é a questão da licitação, é o aceno para a licitação, acenar para a licitação. E eu quero trazer uma matéria do Diário de Santa Maria, isso aqui, que diz assim: Santa Maria terá novo valor da tarifa de ônibus. E aí, o que foi aumentada a tarifa naquele ano de R$ 13,60 para R$ 13,90 em 2018. Aí o que dizia já na matéria, né? Grupo de estudo trabalha para a licitação no transporte público. A licitação do transporte público é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado.
Por isso, e a gente sabe que só por isso, porque se não fosse uma exigência ele não fazia, continuar favorecendo os empresários. Por isso a Prefeitura instalou um grupo de estudo para de forma conjunta e transparente. Eu pergunto transparente para quem e conjunta com quem? Com quem ele está fazendo esse debate? Porque a gente não sabe, é fechado, só se ele está discutindo com os empresários que querem lucrar com isso, só lucrar com isso, e não prestar um serviço de qualidade. Com quem que está sendo discutido? Desde o primeiro ano do governo Pozzobon que nós viemos pedindo, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura Municipal, que seja feita uma audiência pública para fazer um debate aberto, franco, de forma transparente. Não é feito e o prefeito não chama audiência pública. Qual é o medo de se fazer uma audiência pública? E claro que eu vou estar lá, quero fazer o debate frente a frente. Mas eu não sei se eu vi no artigo dele agora, ele disse que ele vai, que é uma coisa, né, que é dele. Não, não é dele. O Ministério Público apontou, o Tribunal de Contas apontou, judicialmente o Schirmer foi notificado que tinha que fazer a licitação, não foi feita, né, que ele fazia parte do governo. Agora diz que o aumento vai acontecer porque vai ter a licitação, né, quer dizer, que vai melhorar. Tu imagina, Thiago, né, vai começar, ele vai iniciar, que ele vai debater com a população. Foi feito um plano diretor, na época, né, governo Dilma, veio dinheiro, né, veio milhões para aquele plano diretor, foi contratada uma empresa da Espanha, em vez de pegarem aqui os nossos técnicos, que a gente tem gente muito boa na universidade. O que essa empresa da Espanha fez? A empresa recontratou, né, terceirizou os técnicos da universidade, onde foi feito um estudo que não foi debatido, que foi apresentado, acho que tu estava até, né, Thiago? Sim. Na prefeitura, foi apresentado numa audiência lá, depois outra na Câmara, quer dizer, não teve debate. Agora isso que vai ter debate, mas qual é o mesmo debate que ele está tendo até agora, né? Que não faz. Que não tem, que é com quem? Com os empresários, entre o próprio executivo, né? Que ele, para apontar qual é o transporte que a cidade quer. Não, então, já tem um plano diretor na cidade de mobilidade urbana, quer dizer, tu tem que aproveitar o que tem, então, e ver o que é possível ser feito. Agora, ficar inventando, como tu disseste, né, ficar iludindo a população, é uma farsa isso, né, é uma desculpa, que nem o próprio Schirmer, né, toda vez que eles vão aumentar, eles usam desculpas, que na verdade é só uma desculpa para o aumento, porque na prática não vai acontecer esse debate todo, né, quer dizer, vamos ver, né, mas a gente, pelo que a gente conhece, pela história que se tem desses governos, não vai acontecer nenhum debate, não vai ter, a população não vai ficar nas mesmas condições, vai só piorar porque as pessoas não vão ter acesso ao transporte público coletivo da cidade, né? O que vai acontecer? As pessoas vão ter que, o povo, né, trabalhadora, o estudante, vão ficar vulneráveis, né? Por exemplo, meninas como a Maxine, que precisam estudar à noite, ou vão ter que deixar de estudar, vão ter que deixar de trabalhar, ou vão ter que vir para o centro, caminhar 10 quilômetros, 15 quilômetros para vir para o seu trabalho e depois voltar do jeito que der. Então é isso, é precarizar o povo, é abusar da boa vontade do nosso trabalhador, da nossa trabalhadora, retirando dele a possibilidade de um transporte, que já não é digno, que já não tem condições, que já está caindo aos pedaços, que já é um horror tu pegar um ônibus superlotado em determinados horários, e para a mulher é muito complicado, fora tudo que tem por trás, né, dessa função dos abusos dentro do próprio transporte público coletivo para a mulher, né? Então agora vai esvaziar e aí o que vai acontecer? Eles vão continuar argumentando que então não tem mais condições e aí vai se tornar um transporte elitista, então, né? Quem vai conseguir andar de ônibus na cidade, quem tem dinheiro. E aí quem não tem vai dar um jeito. Ou vai andar de bicicleta, a pé, a cavalo, né? Ou vai ter que ter uma outra forma. E isso eles não levam em conta e não estão levando em conta, né, Thiago? É muito importante isso que tu diz, sobre a questão do plano diretor da mobilidade urbana, porque era a grande desculpa que o Schirmer usava, de dizer que não ia fazer a licitação em 2010, em fevereiro de 2010, porque não havia um plano diretor de mobilidade urbana. Aí gastaram milhares de reais para fazer um plano diretor de mobilidade urbana, contrataram, como tu disse, uma empresa espanhola para fazer esse plano diretor de mobilidade urbana, um dinheirão para fazer esse plano diretor, e agora, simplesmente, e nessa matéria que está na minha mão aqui, o que o Pozzobon diz? Diz que era construir, a prefeitura instalou o grupo para construir o termo de referência que norteia a licitação, queria nortear a licitação.
para que em 2019 o processo possa ser iniciado. O que aconteceu? Nós estamos em 2019. Eu gostaria que alguém do governo me apontasse onde está no site da prefeitura o termo de referência. Onde está o termo de referência? Quem fez, quem debateu, quem discutiu, quem construiu, quem escreveu? A quantas mãos foi feito? E se em algum momento esse debate foi chamado a sociedade para fazer esse debate? Em nenhum momento. Não foi chamada a audiência e a sociedade não foi chamada para discutir esse termo de referência. E não sei, tenho dúvidas se esse termo de referência existe. Mas se ele existe, eu gostaria de que me fosse dado conhecimento e a toda a população. E o que considero grave? Qual é a desculpa quando eu falo em engodo, enganação, em farsa, que agora o governo vem? Dizer que vai contratar uma empresa para fazer um plano diretor do transporte coletivo. Então, enquanto a desculpa do outro para não fazer licitação era fazer o plano diretor da mobilidade urbana, e que já devia ter dentro desse plano um plano de transporte coletivo, agora vem o outro dizer que o emperra a licitação é o plano diretor de transporte coletivo. Em 3 anos, Ellen, eu fico me perguntando e gostaria que as pessoas se perguntassem, em 3 anos e 6 meses, não dava tempo dele ter feito isso, de ter feito o estudo, se não foi feito lá no plano diretor de mobilidade urbana. Não dava tempo dele fazer o estudo do plano diretor de transporte coletivo se não estava contendo o que havia sido feito? Mas, Thiago, assim, ó, isso na verdade é um engodo, porque assim, ó, o plano diretor de mobilidade urbana, ele apontou, dentro do plano, tem apontamentos do transporte público coletivo. O que é um plano diretor de mobilidade urbana? Ele trata da mobilidade da cidade e ele tratou do transporte público coletivo. Então, quer dizer, se tu tem se tu acha que não foi implantado, né? Até hoje não foi implantado isso. Mas se tu acha que tem problemas ou que tem que melhorar, então tu tem que rediscutir o plano, tu não tem que dizer que tu vai criar e ele diz como se fosse uma coisa assim que ele vai, né, que é uma coisa inovadora, uma coisa da gestão dele, que ele vai criar um plano diretor do transporte público coletivo quando já existe. Ele tem então que rediscutir, reorganizar ou então implementar, porque não foi implementado até hoje. É uma vergonha o prefeito vir a público, dar um aumento de 30 centavos, colocar Santa Maria no cenário das tarifas mais caras do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, prejudicar milhares de pessoas que necessitam do transporte coletivo e vir acenar há mais de 3 anos e 6 meses de governo para um estudo de mobilidade do transporte coletivo. Mas isso não, é inacreditável a irresponsabilidade, a enganação e a farsa que está sendo apresentada. Porque, olha, não se sustenta um debate mínimo isso. Por que ele foi começar só agora a falar nesse estudo? Mas eu vou arriscar um palpite. É que vence o ano que vem a concessão, e a imprensa já falou na matéria, o Diário de Santa Maria, na matéria que o Diário de Santa Maria fala, o Diário de Santa Maria já diz que vai haver como é que se diz, uma prorrogação emergencial do contrato de concessão com as empresas. E o que eu me pergunto é de quanto tempo vai ser essa prorrogação. Porque eu já imagino, né, pelo que a gente está acostumado a ver, né, eu já imagino que isso já vai passar do governo Pozzobon. Claro. Né, essa prorrogação. É mais uma invenção, na verdade, faz de conta para as coisas ficarem exatamente como elas estão. Né? Exatamente isso, Ellen. Exatamente isso. É um esforço para fazer com que as coisas continuem exatamente como estão. Uns lucrando muito e outros sofrendo muito com transporte coletivo precário, com falta de paradas, com ruas esburacadas, com ônibus lotados, com falta de horários, não tem abrigos, as pessoas ficam ou no sol forte no verão, sofrendo, ou ficam sofrendo no frio e na chuva no inverno, como a gente está passando agora. Então, a irresponsabilidade é enorme desse governo e isso precisa ser enfrentado e precisa ser enfrentado. A gente precisa chamar esse debate nas escolas, nos ambientes de trabalho, porque é importante dizer que quando a gente tem uma tarifa cara superestimada, o trabalhador, até 6% do seu salário é o trabalhador que paga, é descontado do seu salário até 6%. Passou de 6% é o patrão que paga, é o empregador. O que o empregador faz? Repassa para o seu produto final.
Então encarece o seu produto final. Então esse empregador, esse consumidor que vai consumir, então quando eu digo assim, ó, que quem paga por uma tarifa superestimada não é só quem anda de ônibus, mas toda a população que consome dentro de Santa Maria, porque aquele superfaturamento, aquela tarifa cara, ela vai estar embutida no quilo do feijão, no livro, no caderno, em qualquer produto, na comida que a gente vai comer no comércio, nos restaurantes, vai estar embutido ali aquela tarifa elevada. Então todo mundo paga pelo superfaturamento da tarifa dentro de Santa Maria e isso precisa ser enfrentado. Com certeza, com certeza. Só vou aqui, o Mário Dutra, professor Tigrão de Educação Física, né? Grande professora Elite Aguaire, sempre batalhadores pelo povo desta nossa grande, querida cidade. Parabéns e segue a luta, companheiros. Grande abraço, querido Mário. A Eva Soares, gente, o Eduardo Milk, azedo, continua fazendo estragos e tudo um grande acordo. Uma vergonha municipal, estadual, federal, vergonha, repúdio, ranço, nojo, exatamente. A gente hoje, né, a pauta é mais específica aqui, mas se a gente for pegar reforma da Previdência, a venda do patrimônio público aqui do estado do Rio Grande do Sul, o que está vindo aí, né? Foi em primeiro turno, mas eu acho que, né? É só para a gente já está a 1 hora, Thiago, né? Então acho que. Sim, mas assim, ó, a gente vamos fazer um específico aí da reforma da Previdência ainda a semana que vem, mas só para o pessoal entender, né? Ainda dá tempo, né, de pressionar os deputados, de pressionar os senadores, de tentar modificar. O que passou é um show de horrores para o nosso povo, é o caos completo, é trabalhar até morrer, é isso, é não ter condições dignas quando chegar numa idade onde a gente mais vai precisar, né? Então, mas isso a gente vamos trazer esse debate, né? E no estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite para mim é um dos governos mais blindados de todos, né? O Rigoto foi, o Sartori foi, mas o Eduardo Leite é impressionante, né? Ele consegue fazer as maldades sorrindo. E essas reformas todas ele vai lá e, né, faz os cursinhos lá com o Bolsonaro e volta aqui aplicando a mesma política. E o Pozobon não é diferente, né, pessoal? O Pozobon é do mesmo grupo, é da mesma linha, é a mesma política, tanto é que o que ele está fazendo em Santa Maria é da mesma forma, né? Então, mas hoje a gente, né, Thiago, a gente pegou na verdade mais especificamente essa questão do transporte, né? Aproveitando também que o Thiago tem uma bagagem muito boa, né? Nessa luta, nessa batalha e também trazendo um pouco de esclarecimento. Então eu queria pedir para quem ainda vai assistir a nossa live, né? Teve aí um pessoal que ficou um bom tempo aí assistindo, mas que quem vai assistir, que curta, compartilhe, né? Divulgue aí. A gente precisa que as pessoas fiquem sabendo da verdade e que não é pelo Diário de Santa Maria, pelas rádios de Santa Maria que vai ficar sabendo, e muito menos pela prefeitura, né? E saber que amanhã as pessoas vão estar já se precarizando para poder se movimentar e se moverem na cidade de Santa Maria, quem depende especificamente do transporte público coletivo, que é quem mora mais nas periferias da cidade e que não tem como se deslocar até o centro para trabalhar, para estudar, para viver. Então a gente precisa aí que as pessoas tenham essa compreensão, saibam o que está acontecendo, saibam que é uma grande mentira o que o Pozobon tem espalhado, né, o que o governo está espalhando, e que é um desgoverno sim, em todas as áreas e que comprova mais uma vez que não tem condições mínimas, né, de ser prefeito de Santa Maria. Então, Thiago, acho que a gente vai finalizando, né? Então, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Só agradecer o espaço, né, e agradecer as pessoas que tiveram paciência de ficar assistindo. E de dizer que, de pedir de público, que a gente possa fazer um dia desses, e que a gente possa falar sobre o juiz ladrão, né? Que é o Moro, que sempre, nunca foi um juiz, né? De uma operação que nunca foi contra a corrupção e que trabalhou para tirar um candidato à presidência da República, que já presidiu esse país e que transformou esse país e que dera esse golpe para tomar o poder e que hoje virou ministro e que hoje coloca em xeque o próprio poder judiciário do país e que ataca a nossa democracia. Dizer isso, né, da importância que tem da gente estar defendendo a liberdade do Lula, né, contra esse juiz ladrão e que a gente possa publicizar cada vez mais isso que está escancarado agora, que muitos já sabiam,
mas que agora fica escancarado, ficou materializado que um juiz ladrão trabalhou para influir nas eleições no Brasil em 2018 e que conseguiram influenciar no resultado das eleições, atacando a democracia dentro do Brasil. Obrigado pelo espaço. E eu queria te agradecer, né, Thiago, também. O Thiago, são poucas as pessoas que estão sempre prontas para a nossa live, né? O Thiago é uma delas. Porque eu tô no 3º ano, assim, que a gente faz live, né, e tenta trazer alguns temas aí para sair do obscurantismo, né, mas a gente, como este ano eu nunca tinha sentido a dificuldade que eu tô tendo das pessoas terem coragem de vir falar, né, eu acho que faz parte desse fascismo, faz parte desse governo Bolsonaro, né, que criou medo nas pessoas, e a gente tem pessoas muito boas, pessoas assim que têm, né, uma qualidade imensa, e que chega na hora, né, até concordam, chega na hora, acabam não vindo, porque acho que por medo mesmo de se manifestarem, né. Então o Thiago é uma das poucas que tem coragem de vir aqui falar, né, que também, né, tem uma capacidade enorme, um potencial enorme, e então a gente tá, então só para vocês saberem, né, e até tem alguns temas aí que eu quero muito falar, e aí de repente, né, vamos fazer sozinha, vamos trazer o Thiago também, mas vamos fazer, importante a gente fazer. E essa, Thiago, vamos fazer sim, né, vamos pegar a Previdência, vamos pegar a questão do Moro, né, eu sei que tu tem também, né, um aprofundamento nessa questão jurídica aí que também pode estar contribuindo, então, mas vamos ir fazendo, né, pessoal, não vamos deixar de fazer as lives, que eu acho uma coisa importante aí, que se de todos os que a nosso alcance aqui chegou a quase 2.000 pessoas, se dessas 2.000 pessoas, né, uma meia dúzia que não estava tão esclarecida vier para o nosso lado, já está, né, o nosso objetivo está alcançado, né, que é um pouco isso aí, é tentar levar luz e esclarecer e empoderar aí o nosso povo. Tá, gente? Então, obrigada aí quem esteve junto conosco, a gente pede aí curtir, compartilhar, comentar, virem, né, nas próximas, a gente estava fazendo na quinta, agora provavelmente a gente vai para terça, porque a gente faz aí, o pessoal que entende um pouco dessa questão aí das redes sociais, a gente mede as audiências e diz que quinta estava bom, agora é terça, então a gente vai pulando, tá? Então, um abração aí pra vocês, um beijão e continuamos na luta aí, Lula livre, tá? Ó a Rada, Ariana.